Portfólio, então, agora do módulo B, fase 2, né? Então, isso acontece tanto para os cursos da educação, a qual estamos citando, então, como pedagogia, a própria psicopedagogia, educação especial, né? E mesmo isso focado mesmo nos cursos que envolvem a área da educação. Bem, como nós citamos, o portfólio e também o estudo de caso, né, eles envolvem esse quarteto: fatos, oportunidades, fundamentos, né, que vão nos gerar aí tantas aprendizagens a partir disso. Mas é muito importante para nós entendermos que o portfólio justamente serve como uma metodologia de estudos, com uma metodologia também de pesquisa, que envolve práticas, que envolve então em muitas entrevistas, e elas vão nos trazer, vão nos remeter algumas temáticas a partir disso, né? Com o próprio desenvolvimento agora, né, do estudo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, agora o que nós citamos as ODS, focando, mirando justamente a agenda então de 2030. Lembrando que o portfólio, ele tem alguns fundamentos embasados em sua metodologia, além de indicar justamente alguns referenciais teóricos para a própria leitura, vai nos nortear algumas aplicações práticas em si, onde temos que desenvolver justamente um produto educacional, desenvolver alguns estudos, desenvolver algumas ações, produzir realmente um material pertinente, né, à própria área específica, dialogar realmente com outros estudantes, tanto do seu curso especialmente, né, da área da educação, como mesmo de outras áreas, como de linguagens corporal e cultural, onde envolve a própria educação física, como outras áreas como linguagem e sociedade, quando envolvem os cursos de licenciatura em histórias, letras em si, e também ter essas práticas, ter esses fundamentos, esse intercâmbio de ideias também entre os alunos do seu curso mesmo de graduação ou mesmo da própria pós-graduação. E o objetivo, né, para que nós entendamos que de estudar por meio desse nosso portfólio é justamente ter essas oportunidades, como nós citamos em muitos momentos, dessa ação, essa reflexão a partir desta ação, né, e uma nova ação a partir disso. E nisso, gerando também muitos aprendizados, ou seja, desenvolver diferentes gêneros textuais a partir daquilo que nós encontramos na nossa atuação profissional. Eu sempre gosto de reforçar que é muito importante que vocês, alunos, se envolvam com o próprio portfólio, que acontece em todas as fases pares, ou seja, aconteceu na fase A2, né, com a temática sobre paz, justiça e instituições eficazes. Está acontecendo agora nesse nosso módulo B2, né, com essa temática sobre boa saúde e bem-estar em si. Vai acontecer no final do ano, quando nós falarmos, né, das ODS, principalmente a ODS número 10, que envolve a redução das desigualdades. Então é muito importante que vocês entendam que sempre nos módulos pares acontecerão sempre os nossos portfólios com temáticas então muito distintas. E sempre é muito importante darmos valor e entregar o nosso portfólio, principalmente a sua produção, porque ele vai ter um peso de 40% da nossa nota. 30% se refere justamente à produção do nosso trabalho e 10% se refere justamente à apresentação do relato de experiência, como foi então desenvolver esse nosso trabalho. Esse portfólio poderá ser feito ou individualmente, ou que eu sempre sugiro, né, até para nós desenvolvermos o nosso processo de empatia com outros alunos, desenvolver as nossas emoções, desenvolver até mesmo a divergência de ideias. Isso é muito importante para nós, por mais que alguns alunos não gostem de desenvolver trabalhos em grupos, mas é um exercício de aprendendo a conviver também com outros acadêmicos muito importante para nós. E essa apresentação, ela equivale a 10% então da nossa nota, tá? Como citamos,
esse trabalho pode ser feito até 4 integrantes e se você for colocar outros integrantes do seu grupo, é importante que todos façam parte daquela oferta, estejam no mesmo polo, né? Façam parte do mesmo curso para que possam então desenvolver o trabalho então conjuntamente. Tá? Todo o seu portfólio está aberto para você a partir da segunda semana de início da sua unidade temática de aprendizagem. Necessita então, como nós citamos anteriormente, dessa relação interdisciplinar, ou seja, essa relação do conhecimento de várias áreas do conhecimento. Então você vai observar que muitas vezes o seu portfólio ele vai além das especificidades do seu curso. Lembrando que você está no curso de graduação, que você está numa universidade, né? E como o nome sugere, você então está envolvido em um universo de conteúdos específicos da sua área, né? Por mais que você tenha lá alguns conteúdos que você entenda que não foi esse o objetivo ao qual você entrou no seu curso, mas lembrando que até mesmo algumas diretrizes curriculares nacionais, a qual o MEC, né, preconiza para as instituições de ensino superior e a instituição tem que então seguir essas diretrizes curriculares nacionais, as DCNs em si. E lembrando que necessita dessa apresentação, né, participação do aluno ou grupo de alunos conforme as orientações dos tutoriais, né, que nós instruímos, tanto aqui os nossos encontros, tanto vocês aqui no próprio YouTube, como vocês aqui mesmo no próprio Google Meet, que recebem esses dados aí pelo próprio WhatsApp, né? E outros materiais complementares que vocês, alunos, já têm lá em materiais complementares para que vocês possam então acessar esses documentos e então justamente se envolver em todos os conteúdos que são disponibilizados então para vocês. Portanto, né, o objetivo então de aprendizado desse nosso portfólio é justamente esse conhecimento, são essas habilidades, as atitudes, os valores, as emoções, como eu sempre gosto de reforçar as emoções, que é nos conscientizarmos a partir das ações, dessa importância de diferentes fatores que envolvem fatores tanto físicos, fatores mentais, fatores sociais, elementos que são fundamentais para aumentarmos a nossa qualidade de vida. E como nós citamos anteriormente, a temática principal do nosso portfólio se envolve justamente nessa ODS número 3, ou seja, né, a boa saúde e bem-estar, né, focando então nessa agenda que nós temos então de 2030. Com alguns subtópicos, tanto redução de taxa de mortalidades, quanto o reforço da prevenção e o tratamento do abuso, né, de substâncias, incluindo o próprio abuso de drogas, né, e assim como assegurar, né, o ato de essa universalidade aos serviços de saúde, saúde sexual, saúde reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, que discutimos bastante, né, no nosso módulo B1, quando tínhamos ali o nosso estudo de caso em vigência, esse apoio à própria pesquisa em si, né? A pesquisa quando se refere principalmente ao desenvolvimento de vacinas, medicamentos para doenças transmissíveis e também doenças aí não transmissíveis. Então são alguns subtópicos, né, dessa nossa meta, dessa nossa ODS, né, que envolve bem-estar e boa saúde, ou boa saúde e bem-estar. E justamente como prática agora, nós temos que então, além da leitura do próprio referencial teórico que foi indicado, pesquisar o levantamento dos dados em si, elaborar a proposta que nós temos e desenvolver uma campanha. E aí realmente eu chamo a sua atenção para isso. O que nós temos que agora como prática, como produto, né, para enviar no nosso ambiente virtual de aprendizagem é uma campanha. E antes de tudo, né, antes de nós pensarmos essa campanha, nós temos que, além de tudo, desenvolver a leitura do nosso referencial, que vai falar desse asseguramento, né, a uma vida saudável, essa promoção do bem-estar para todos, né, e principalmente todas as idades, e nos envolvemos mais com o que preconiza a própria ODS
então, número 3. E aí alguns referenciais teóricos, tanto referenciais esses voltados aos próprios indicadores, né, brasileiros para os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, lá no próprio site, específicos para isso, inclusive todos esses materiais nós vamos deixar disponibilizados aqui no próprio referencial, né, na descrição, tanto desse vídeo para vocês que estão no YouTube, como para vocês que estão aqui no próprio Google Meet, né? Ele já está lá em materiais complementares para vocês, que vai falar justamente sobre essa transformação do nosso mundo. Esse material vai falar sobre justamente essa agenda de 2030, né? Focando justamente esse desenvolvimento, então, sustentável, falar das suas declarações, os seus objetivos, alguns acompanhamentos, algumas implementações desses objetivos, então, na própria atualidade. E aí temos outros referenciais também teóricos indicados também para que isso aconteça. Claro que alguns referenciais até vão pedir que você escreva ali o seu CPF para que você possa entrar nesses sites governamentais. Outros textos falando então da saúde da mulher, citando as 6 dicas para ter uma rotina mais leve e saudável. E a partir dessas dicas, né, é que você vai desenvolver a sua campanha, desenvolver o seu flyer, né, o que vamos citar isso mais à frente. E esses sites vamos citar sobre a alimentação equilibrada, a própria prática da atividade física, qual a educação física vai ter um papel fundamental nesse processo, né? O ato do sono em si, como podemos desenvolver esse processo do sono em si, tanto em quantidade de horas, quanto em qualidade, né? A profundidade desse sono é muito importante para garantir a nossa saúde mental, então, de modo geral, né? Termos em evidência o nosso calendário também de exames, que é muito importante, tanto para as mulheres como principalmente para os homens, que muitas vezes acabam negligenciando esse processo, né, do calendário de exames rotineiros, assim como alguns cuidados, algumas infecções sexualmente transmissíveis, né, e outros elementos que envolvem então esses dados, assim como outros sites, como o site do CEMIG Saúde, vão falar sobre saúde e bem-estar e qualidade de vida, dando alguns indicadores e alguns elementos para que você possa então construir, né, o seu material, construir então o seu referencial, construir aí o seu trabalho, o seu produto educacional que você tem que entregar lá no ícone Trabalhos. Assim como outros textos, né, para a própria leitura sobre práticas corporais de aventura e na promoção da saúde e bem-estar, falando justamente do ato da mountain bike como um grande expoente, né, desse processo. É um artigo que vale muito a pena ler. Esse é um artigo do professor Renato André de Souza Silva e outros autores que vão estar corroborando para a leitura deste artigo. Muito bem. Depois que nós desenvolvermos, então, todo o referencial teórico, desenvolvemos, melhor dizendo, a leitura, né, desses links, desses sites governamentais que nós temos ali disponibilizados para que possamos, então, nos sensibilizar mais com o próprio conteúdo, agora vamos justamente colocar a mão na massa, né, colocar as mãos à obra e produzir, então, o nosso trabalho em si, produzir o nosso template, a qual esse template, além de você já ter esse material já disponibilizado lá no seu Ava, já está em Word para que você possa justamente pensar na sua região e criar uma campanha de divulgação, onde você vai escolher, né, um dos itens que nós citamos ali, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, número 3, por exemplo, você vai escolher um dos subitens dessa campanha e definir tanto o problema, ou seja, esse problema aí deve estar principalmente relacionado, né, ao item que você escolheu ou um daqueles subitens que você então escolheu. Por exemplo, o alto índice de mortalidade materna ou prevenção, né, ao uso de drogas em si. Então você escolheu um desses subitens e você vai então definir o problema a partir desse subitem que você então escolheu. Depois você vai relatar nessa sua campanha qual é a importância de praticar tal ação, né? Em que você com isso possa, você como
acadêmico da área da educação, você possa contribuir para a própria sociedade em si, para a comunidade de modo geral? Como que você possa contribuir descrevendo a sua justificativa, né, em desenvolver uma ação frente à própria definição desse problema que você então, né, elencou, que você emergiu, né, para então estar perseguindo, justamente justificando aquilo que você está fazendo e apontando mesmo em que esta ação ela possa contribuir para o público, né, para o nicho que você então está destinando. E falar em nicho, você vai justamente definir a que público se destina, né? Ou seja, identificar qual público, ou seja, são crianças, são adolescentes, são adultos, são idosos, qual realmente o público-alvo que você quer realmente envolver essa sua campanha. E depois descrever a sua ação, ou seja, descrevendo as estratégias que você pretende desenvolver para contribuir com o problema que você até então identificou, né? Considerar o público que você, né, está destinando essa campanha, como nós citamos ali, crianças, né, podendo envolver, por exemplo, jogos, brincadeiras, algumas atividades recreativas, ou então para mulheres pode ser dicas de cuidados com a saúde mental, dicas de exercícios físicos, por exemplo, dicas sobre o ato de andarem ao ar livre, como usar outros métodos contraceptivos, por exemplo, ou de repente você se interessa para fazer esse trabalho para idosos, né? De repente você é um acadêmico que de repente quer mirar o seu foco para os idosos, então você pensa em práticas de dança, né? Práticas de alguns exercícios motores, alguns exercícios para o fortalecimento de alguns músculos, ou pensando na qualidade do sono, ou relacionado ao próprio sedentarismo em si. E para o público em geral, você pode também desenvolver ações sobre alimentação equilibrada, pensando nesse público em geral, algumas atividades como andar, né, grupos de caminhada. Eu mesmo já tive, há um tempo atrás, aqui em Itajaí, né, ao qual essa transmissão está sendo feita, um grupo de caminhada ao qual nós saímos aqui mesmo de um centro eventos em Itajaí, íamos até uma praia específica, conhecida aqui em Itajaí como Praia do Bico do Papagaio, e depois voltávamos até esse centro eventos. Era uma campanha que há uns 4, 5 anos atrás eu mesmo desenvolvia aqui em Itajaí, depois não dei continuidade. Mas voltando ao que nós precisamos entregar, que é um flyer de uma campanha, onde você, nesse flyer de campanha, você vai colocar a imagem do seu flyer, que você pode usar alguns sites. Eu gosto muito de usar o próprio Canva, que é um site gratuito. Você pode usar outros sites, como o SlidesGo, né, que você pode também entrar nesse site, fazer algumas pesquisas, escolhendo editores, escolhendo realmente o tipo de templates, escolhendo as temáticas que você pode estar desenvolvendo, alguns temas populares, até você tem alguns slides já prontos, e também ver outras possibilidades nesse site específico chamado SlidesGo. Também estará na descrição do próprio template que estará aqui realmente no material deste vídeo, certo, senhores? Bem, temos também, além de nós pensarmos na produção desse nosso trabalho, temos que pensar também na apresentação. De nada me adianta, né, produzir um material lindo e maravilhoso se não apresentar também para a própria comunidade acadêmica, né? Então você vai justamente na plataforma específica que nós temos dentro do ambiente virtual de aprendizagem, que é a plataforma Reúne. Você vai apresentar o seu trabalho, que corresponde a 10% então da sua nota, e você vai apresentar esse trabalho na hora, né, que você agendou, naquela data específica com os seus convidados, ou mesmo convidando o orientador educacional do seu polo. E ao convidar o orientador educacional do seu polo, você tem também acesso até o release de como foi a sua apresentação 12 horas após, né, a sua argumentação ali no próprio AVA, solicitando ao seu próprio orientador esse vídeo específico, 12 horas após.
E é muito importante que nós atentarmos que quando você for apresentar esses 5, é algo bem simples, né? Nada muito bicho de 7 cabeças, algo bem simples, em torno de 5, 10 minutos, é o seu relato de experiência, como foi acessar os sites, ler a leitura dos textos, os artigos, desenvolver realmente a sua pesquisa, produzir realmente esse designer gráfico, tanto no Canva como esse Slides Go ali, para você fazer essa campanha publicitária. Então, como foi a experiência, esses 5, 10 minutos, né, falando para o próprio AVA. E é algo muito importante reforçarmos que durante a sua apresentação não espere ninguém ali junto com você para estar dialogando. É apenas uma gravação, claro que os seus convidados, o seu orientador vão estar conseguindo te ver e ouvir, mas você como apresentador não conseguirá visualizar ninguém, né, dos seus ali convidados. Certifique-se disso. Você terá um link específico para isso, que você vai agendar então lá no Trabalhos 2 da apresentação e entrar na hora, na data específica a qual você agendou então e começar a falar como foi elaborar o seu trabalho, como foi o levantamento, né, da pesquisa, da produção, como foi realmente entrar em contato às vezes com alguma personalidade, algum personagem específico, algum autor ou ator específico realmente da sua área, né? E é muito importante você fazer esse relato oral, né, do seu trabalho, certo? Lembrando que a sua apresentação, você não vai falar exatamente do seu trabalho em si, mas da experiência, de como foi produzir realmente o seu trabalho, as suas habilidades, suas principais dificuldades, muitas vezes encontradas nesse processo, certo? E você tem então um template específico que é só preencher, anexar, né, essa imagem a qual você então pretende da sua campanha então publicitária. Lembrando, reforço, gosto muito do Canva, né? Está indicado no seu portfólio o próprio Slides Go para você então entrar e explorar um pouco mais esse trabalho específico. Certo, senhores? Bem, novamente, muito obrigado, né, pela presença de todos vocês aqui. Espero encontrar vocês em próximos momentos. Se você está aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e principalmente favoritar a playlist que se refere ao seu curso ou à sua área de interesse, seja você da área de educação ou da educação física, ou você tem interesse sobre os estágios supervisionados, ou sobre a participação do polo, né, nos estágios de extensão em si, ou sobre metodologia científica, enfim, a própria playlist a qual você então tenha mais interesse. Já, senhores, novamente reforço, agradeço a participação e nos vemos em próximos encontros. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.